Começa a louvar. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando a gente possamos observarmos essa expressão que levou a um cântico profundo de sua alma, a gente possamos analisarmos e podemos entender da complexidade que dentro deste clamor, destas situações que ele estava a vivenciarmos, quando a gente podemos observarmos diante das lições que começamos a observar no livro de Êxodo, foi aonde a gente podemos observarmos que as perseguições contra os israelitas, porque saíram do Egito e estavam peregrinando pelo deserto. Apesar de sua fraqueza espiritual, de suas lamúrias, e também devido à falta de confiança em Deus, a falta de esperança no Senhor. Mas eles resolvem, em meio à crise de uma perseguições, para tirar a vida do seu povo, de sua família, eles começam agora a exercer a sua esperança, a sua confiança em Deus, porque lembraram do que aprenderam lá, aonde estava no Egito, de os milagres, de algo importantes que eles vieram sido instruídos. A gente sabe que o crente é momentâneo. Ele crê muitas vezes quando não estamos passando por dificuldade. Mas quando as coisas estão apertando, parece que ficamos incrédulos. É por isso que quando nós começamos a ver alguns textos bíblicos, quando seu irmão Lázaro estava morto, e quando Jesus chega em Betânia, possamos observar que a fé daquela mulher, de Marta, estava de uma situação que a gente possamos observarmos, que ela diz: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente crê, a gente confiamos, mas quando chega a hora da noite escura nas nossas vidas, nos momentos da dificuldade, nos momentos que a gente precisamos de exercer esta fé, esta confiança em Deus, de exercer muitas vezes estas qualidades para dizer: Deus é o nosso refúgio. A gente consegue dizermos para alguma pessoa, para os nossos irmãos, para as nossas irmãs, mas muitas vezes quando chega em nós, a gente parecemos incrédulos, perdemos a esperança, perdemos a confiança. Mas se nós dizemos a alguém que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, porque nós não confiamos, porque nós não exercemos esse momento que usamos essa expressão de palavras. E a gente vê que quando chegou o momento que Israel estava para ser aniquilado, clamaram a Moisés. Quando a gente possamos ver isso no livro de Êxodo, quando chega um ponto final, Êxodo 14, e versículo, possamos ver 8 em diante, a gente possamos ver a dificuldade que eles enfrentaram. Eles murmuraram, eles disseram: ah, Moisés, se a gente estivesse lá no Egito, as coisas eram melhor, a gente tinha sepulcro, a gente tínhamos como temos que a nossa comida, mas trouxesse a gente aqui, Moisés, para morrer, para terminar a nossa história, a nossa vida.
Mas Moisés, usado por Deus, ele começa agora a trazer uma palavra de fortalecimento, uma palavra para que aquele povo viesse a não perder totalmente a sua esperança. E quando a gente vê isso no Êxodo 14, e versículo 11, e disseram a Moisés: não há sepulcro no Egito, para que nós teramos de ir lá, para morramos no deserto. Por que fizeste isto? Fizeste sair do Egito. Mas veja a palavra que Deus usou a Moisés, a boca de Moisés, dizendo: não esta palavra que tem falado no Egito, mas dizei, deixai nós servirmos aos egípcios, porque melhor de que foram a servir ao egípcio, de que morremos. Mas Moisés, porém, disse ao povo: não temais, porque estáis inquieto. Aleluia. Por que estáis inquieto? Se Deus é o teu refúgio, se Deus é a tua fortaleza, por que temais? Por causa das afrontas, por causa das perseguições, por causa das circunstâncias que vêm alarmando muitas vezes as nossas psicológicas, a nossa vida. Quando a gente passamos por um período difícil, quantas pessoas ainda passam por esta dificuldade? Mas o Senhor está dizendo a nós: não tem mais, estás inquieto. É como Deus dizer: diga ao povo, Moisés, eu sou refúgio, eu sou a fortaleza. Aleluia. Mas aquele povo, apesar da sua dura servia, nos momentos que eles viram os milagres, nos momentos que eles viram a bonança de Deus sobre suas vidas, mas na hora de exercer a sua fé, eles fracassaram. Eles voltaram para trás. Mas esta era a hora deles exercer a sua fé, deles poder dizer que Deus, quando eles cantam este hino aqui, Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Socorro bem presente na hora da angústia. Este foi o momento que eles ficaram angustiados. Acharam que ia morrer. Acharam que tudo parecia perdido para as suas histórias. Mas quem estava na frente daquele povo não foi Moisés. Quem estava cuidando daquele povo não foi Moisés. E quem está na sua frente, quem está conosco, não é Moisés, mas é o teu Deus, é o teu Senhor, é o teu socorro, é a tua fortaleza. Porque tem mais, porque estás inquieto. Mas vede o livramento do Senhor, que hoje, não é amanhã, é hoje, que hoje egípcios que tu viste, nunca mais tornará a ver, porque o Senhor pelejará por vós, mas vós calarás.
É quando a gente começa a ver o texto aqui, no cântico de Salmo, ele fala: ainda que as águas rugem e se perturbe no meio dos mares, pela sua braveza, mas ele, para nos consolar, canta ao rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. E a morada do Altíssimo, Deus está no meio, não é lá atrás, não é de lado, mas é no meio. Mas o Senhor pelejará por vós, vós calarás, fica calado, esperando Deus fazer. Não queramos agir de nossas forças, de nossas confianças, das nossas atitudes, mas o Senhor está dizendo: calai-vos. Silêncio, porque o Senhor vai pelejar, o Senhor vai lutar por nós. Ainda que a aflição, ainda que a situação esteja adversa nas nossas vidas, mas o Senhor falou: estás inquieto, não temais. Quantas pessoas inquietas, quantas pessoas apressadas, quantas pessoas agoniadas, quantas pessoas muitas vezes acham que as coisas estão fora do controle de Deus. Mas eu desafio os senhores e a senhora a desfolhearmos a Bíblia Sagrada e procurar onde que foi Deus perdeu o controle. Aonde que Deus perdeu a batalha, aonde que Deus deixou de mudar a situação do crente. Lázaro chegou à morte, mas quem estava no controle da morte? Elias estava cercado por cavalos, cavaleiro, mas quem estava com Elias? Ao seu servo Geazi, com medo, frustrado, achando que as coisas iam ficar difíceis, Elias ia morrer, ele ia morrer, mas Elias, com a calma, com a confiança em Deus, faz uma oração, diz: Senhor, abra os olhos desse moço, para quem veja quem é maior, quem está conosco. E quando Deus abre os olhos de Geazi, Geazi começa a ver cavalos e cavaleiros. Quando a gente começa a observar, quando o rei Josafá, alguém disse a Josafá, Josafá temeu, porque era um homem, como nós, a gente tememos, temos as nossas reações. Mas Josafá foi orar, foi buscar a presença de Deus, porque aquela luta não é para Josafá. Se esse povo entendesse, compreendesse, é por isso que Deus disse, usando Moisés: não temais, estás inquieto, mas o Senhor pelejará por vós. Mas o cântico aqui que eles traz no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia.
Mas lá atrás eles ficaram assustados. Todo o povo ficou assustado, com medo. Mas ainda eles não tiveram uma confiança completa em Deus. Quando eles foram novamente a Moisés, viram que a situação estava mais difícil, mais complexa. Aí ele começa a dizer: Moisés. E Moisés começa a dizer: então disse o Senhor a Moisés: por que clamais a mim? Diz os filhos de Israel que marche. Eles queriam recuar. Eles queriam desistir, queriam parar. Por causa de uma dificuldade, por causa de uma situação que estava na sua vida. Queria desistir de tudo. Já era o final de suas histórias. Mas quem está na frente, quem está na nossa frente, quem está na nossa peleja não é Moisés, mas é Deus que está na nossa frente. E a gente possamos observarmos que quando Deus usa Moisés de uma maneira tão tremenda, tão gloriosa, aí eles começam a cantar: Deus ajuntará, Deus está no meio e não será abalado, mas ajuntará ao romper do amanhã. Ao gentio se braveceram, reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Neste momento, Deus utiliza Moisés para abrir um mar vermelho de uma proporção tão imensa, porque eles não tinham condições nem para ir para a direita e nem para a esquerda, tampouco para a frente, porque havia mulheres, crianças, idosos. Não tinha condições para que eles andassem tão rapidamente. Mas Deus disse a Moisés: marche, é para frente, não é para voltar, não é para recuar. E quando a gente começamos a observar, quando Moisés estende aquela vara de um lado e do outro, as águas começam a se separar. Aleluia! Coisa surpreendente, que talvez para a ciência não consiga entender, compreender como isso pode acontecer. Mas como a Bíblia diz que para a gente é impossível, mas para Deus tudo é possível. O homem não tem capacidade de separar o mar, de levantar o mar de um lado e do outro, e deixar o meio, a terra seca, que nunca tivesse passado algo ali. Isso duraria milhares de anos para que eles fizessem algo tão como esse. Se conseguisse ainda. Mas Deus só precisou de um segundo, de um momento. Moisés, estenda a tua vara aí sobre o mar. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Quando o mar começa a se abrir, e os inimigos lá atrás, e o povo começa a passar, e a gente começamos a observarmos por que eles cantaram este hino. Deus é o nosso refúgio, uma fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Eles começam a passar, e quando ele chega lá do outro lado, eles começam a cantar, mais uma vez dizendo: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. E quando Deus permite que o Egito fosse seguindo para matá-lo, para destruí-lo, aí o Senhor fecha o mar. Vinde contemplar as obras do Senhor. Eles contemplaram o que Deus fez. Se eles tivessem um momento para admirar, para ver, para analisar e ficar dizendo: como é que Deus é esse? Que consegue fazer uma proeza como essa. Mas a cegueira, a situação que ele estava vivenciando por querer matar os, aleluia, aos filhos de Deus. Mas vinde contemplar as obras do Senhor, que desolação tem feito. Aqueles homens com os seus cavalos, aqueles soldados com as suas lanças, suas espadas, que chegaram ali no meio do mar, foram desolados, foram destruídos, mortos. Aí então eles cantam novamente dizendo: ele faz cessar a guerra até o fim, corta o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Mas a outra hora ele estava aflito. Não tem mais. Por que estás inquieto? Mas o Senhor dos Exércitos pelejará por vós, mas vós calarás. Aí eles cantam e diz assim: aquietais, saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Qual é a tua dificuldade? Será que não dá para você parar e meditar? Que é nas horas mais difíceis da vida do crente que ele aparece, que ele julga, que ele peleja, que ele muda a história, que ele faz. É quando alguém pensa que o crente está sozinho.
Quantas pessoas estão esperando muitas vezes para bater palma, para aplaudir, para dizer, olha aí. Mas o Senhor está lá, dizendo a nós, não temais, estais inquieto, vede o livramento do Senhor. Não é o livramento de Moisés, mas o livramento do Senhor. Deus é quem dá livramento. Ele é livramento. Ele é livramento na tua vida. Ele é livramento na tua parentela. Está no controle, as suas mãos estão estendidas. Por que estás inquieto? Porque esta aflição, o Senhor nos diz a nós, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado sobre aqueles que riem da gente, aqueles que zombam, aquele que acha que não vai dar certo, aquele que está esperando algo de nossa parte. Mas o Senhor está dizendo, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Deus vai ser glorificado nas vossas vidas. E Ele diz a gente, o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é livramento. O Senhor pelejará por vós. Mas ficai calado. O controle está na mão de Deus. Deus trabalha no impossível. Deus trabalha no meio da tormenta, no meio da dificuldade. Quando as coisas estão calmas, Deus fica só observando. Mas quando a tempestade nas nossas vidas, aí Deus, quando chegar o momento das nossas vidas que dizemos, Senhor, eu estou sem força, estou sem condições. Aí o Senhor aparece. Aí o Senhor entra em cena. Mas quando as coisas estão tudo bem, que a gente possamos resolver, que a gente possamos agir. Mas quando chega um momento que a gente diz, não dá mais, não há mais condições, aí Ele entra em cena, porque a glória é para Deus, o louvor é para Deus, não é para o homem se engrandecer, para o homem se exaltar, para o homem achar que pode fazer. Mas quando as coisas estão limitadas, a gente chegamos no fundo do poço. Aí Deus disse, agora é minha vez de agir. Agora é minha vez de pelejar. Agora é minha vez de mudar a história. Mas quando a gente tem condições, a gente podemos resolver, Deus deixa. Mas quando chega ao limite de tudo, chegamos no pó como Jó chegou.
Jó chegou ao pó, na cinza. Alguém pensava que seria o fim de Jó, a derrota de Jó, o fracasso de Jó. Zombava de Jó, criticava de Jó. Até a sua própria esposa, de vez de dar uma palavra de ânimo, de vez de dar uma palavra de alegria, de conforto, mas uma palavra de acusações, uma palavra de desmotivação para Jó se desmotivar, desistir. Quantos que chegam em nossas vidas com essas palavras? Palavra de desânimos, palavra para entristecer, para nos desistir, para abalar nossa integridade com Deus, nossa sinceridade. Mas Jó sabia que a sua confiança estava em Deus. Já chegou ao pó, só o caco de telha. Mas um dia ele cantou um hino. Resolveu cantar a Deus. E começa a expressar, dizer: bem sei eu, Senhor, que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia. Alguém esperava que Jó ia dizer assim: eu desisto. Já acabou, Deus. Mas ele canta, diz: bem sei eu, Senhor, que tudo pode, que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Pai, aqui estamos, Senhor, te agradecermos por este momento tão especial, que aprendemos mais uma vez desta palavra maravilhosa, que nos alegrou nesta manhã tarde, Senhor, nesse finalzinho de tarde. Queremos te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas, que tu está fazendo, pelos teus servos, pelas tuas servas. Senhor, tu sabes as necessidades